A importância do pensar e conhecer-se na maçonaria. Noce te ipsum. Conhecer-te a ti mesmo. O ser humano distingue-se dos demais animais pela capacidade do processamento de informações através do ato de pensar. Pensar é formar ideias na mente, é imaginar, é considerar, é descobrir. O filósofo René Descartes disse: com a palavra pensar, entendo tudo o que sucede em nós, de tal modo que percebemos imediatamente por nós mesmos. Portanto, não só entender, querer, imaginar, e sim também sentir é o mesmo que pensar. Pensar estabelece relações, as conceitua e encontra um significado para elas. Formar relações entre vários conceitos é julgar. Estabelecer o significado de vários conceitos é racionar. Assim, o ato de pensar implica em 3 funções básicas: conceituar, julgar e raciocinar. O pensador mexicano Antônio Caso dizia: liberdade é pensamento. Pensamento é liberdade. Na essência do pensar está a autonomia. Partindo dessa última definição, de que na essência do pensar está a autonomia. Na maçonaria, o ato de pensar está diretamente ligado ao postulado da liberdade. Liberdade para desenvolver seus conceitos a partir dos ensinamentos recebidos, porque somos livres e autônomos para falar e assumir as posições, sem afastar-nos da filosofia maçônica e de seus princípios. Filosoficamente, a maçonaria mostra ao homem maçom que ele tem um compromisso consigo mesmo, com o seu pensar, o que fazer de sua própria existência. Pois quando o homem prescinde de si mesmo, de seus deveres, quando o homem abre mão da sua liberdade, da quantificação do seu eu, quando o homem esquece de si próprio, está a negar-se como ser. Com a intenção desse estudo, não é aprofundar a busca filosófica da arte real. Vamos ao objetivo de pensar e conhecer-se na maçonaria, especialmente no primeiro grau, o grau de aprendiz. O primeiro grau se estereotipa no conhecer-te a ti mesmo, divisa escolhida por Sócrates. O grande pensador ensina a maçom aprendiz que a primeira coisa a fazer é aprender a pensar, aprender a ouvir aqueles que têm para ensinar. Aprender a pensar, aprende-se a conhecer, a discernir, a falar. Aprendendo a pensar, encontramos, sem dúvida, meios e modos que facilitam a busca, a procura, a investigação e o ponto de chegada. Assim, nesse vai e vem do pensar, nesse vai e vem da busca, o aprendiz, introspectivamente, passará a conhecer-se melhor. Conhecer-se melhor é descobrir o seu ser. Assim, para o aprendiz maçom, o descobrimento é ser, o autoconhecimento, e dever levá-lo à introspecção, à análise de sua forma de vida antes da iniciação, estabelecendo a partir de então os limites entre o profano e o iniciado, corrigindo as eventuais falhas de construções de seu edifício, passando a pensar e agir dentro dos limites estabelecidos, que pode significar simbolicamente o nascimento de um novo ser na sociedade. O maçom está pronto para a busca de novos conhecimentos, da ordem a partir do autoconhecimento, da morte, dos resquícios contraídos à filosofia maçônica, inerentes ao profano. Conhecer-te, conhecer a ti mesmo, nos leva à conclusão de que, se não praticamos o conhecimento nós mesmos, se não nos propusermos a esmiuçar o nosso espírito com o objetivo de melhorá-lo,
a intenção de aperfeiçoar nosso intelecto. Não projetaremos em nós uma melhoria moral. Não conseguiremos desbastar a pedra bruta. O primeiro grau é onde utilizamos com maior propriedade os sentidos da visão e da nossa audição. Com eles, desenvolvemos o pensar. Estabelecemos relações e comparações que formarão os alicerces do desenvolvimento e nos ajudarão nos passos seguintes de nossa caminhada na ordem. Lembrando que todos iniciamos na ordem pela coluna do sul, no primeiro grau, e cada um tem o seu momento de despertar, porque não existe prazo determinado para o seguimento da jornada. O que deve acontecer é a maturação do iniciado, uma etapa que cada vez, um degrau após outro, e mesmo assim, sem jamais deixar de ser aprendiz, sem jamais deixar de utilizar os sentidos da visão e da audição com sabedoria. Cada degrau da escada de Jacob inexiste sozinho. Ele sempre será o resultado do somatório do conhecimento adquirido nos degraus anteriores. Pratique o pensar para conhecer-se, para então buscar o diferencial, a formatação do novo eu através do conhecimento, para a transformação, para o renascimento, para a prática da verdadeira ordem maçônica. A intenção deste estudo é a de incentivar vocês, todos irmãos, a refletir e pensar ao autoconhecimento, que é, na minha opinião, a primeira grande instrução para o grau, para então desbravar e investigar a verdadeira e a verdade através da leitura, da introspecção e dos símbolos e alegorias, e principalmente da troca de experiências com outros irmãos experientes. Reflitam, pense e busque o autoconhecimento sempre.